quanto você tem colocado a oração como algo fundamental na sua vida? O quanto você tem depositado sobre a oração uma expectativa real de que ela atinja o coração do Pai e faz com que Ele intervenha, Ele haja sobre a sua vida? Será que você ora antes do almoço, antes da janta, talvez até antes de um lanche? Será que você faz uma oração daquela rápida, saindo de casa, me protege durante o dia? Ou será que você faz aquela oração antes de dormir, aquela que fala, Senhor, obrigado por esse dia, me dá uma boa noite de sono? Ou aquela que você tenta orar o que não orou durante o dia e você acaba dormindo e às vezes fala o amém no dia seguinte quando acorda? Qual é a sua realidade em termos de oração? Qual é a sua afinidade com a oração? É sobre isso que eu quero falar hoje, de forma muito clara, muito direta, porque isso pode realmente mudar a sua história. Faz o seguinte agora, se inscreve no canal, toca no sininho para todo dia ser lembrado que tem um vídeo novo e, por favor, faz um comentário do que você está achando desse vídeo, tá? Hoje quero ler com você Atos capítulo 12, no versículo 5, diz assim: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Esse é um momento muito complicado porque o rei é Herodes Agripa e Herodes começa a fazer uma perseguição implacável contra a igreja de Jesus. E o mais interessante é que não é nem porque ele não gostasse da igreja de Jesus, não. É porque quando ele fazia isso, ele atraía o aplauso dos judeus mais conservadores, dos judeus que eram mais ortodoxos e contrários à palavra de Deus, ao cristianismo. E então ele fazia isso porque o povo que lacrava contra os cristãos passava a dar uma certa visibilidade, um certo aplauso, um certo like na rede social dele, se fosse nos dias de hoje. E como que isso acontece hoje, né? Como tem gente que fala o que nem concorda, fala o que não quer, mas todo mundo falando, ele fala também, né? Eu fico vendo essa questão, por exemplo, da droga, né? Não, tem que descriminalizar, não sabe nem o que está falando. Sabe, está esquecendo que teve um primo que ficou numa sarjeta por causa de droga, está esquecendo do casamento de uma tia que acabou porque o tio era viciado em cocaína. É um inferno, sabe? Mas a pessoa fala o que todo mundo do ambiente de trabalho dele, o ambiente onde ele convive fala. Então, ele fala o que agrada as pessoas. Por exemplo, a questão sexual, né? Um dia desse eu vi um vídeo de uma apresentação de dança numa escola para criancinha. E a mulher imitava um cavalo e montava num homem, e os homens apareciam vestidos de mulher e rebolavam na cara das crianças. Negócio assim, não tem nada a ver para ninguém, quanto mais para uma criança, sabe? Um negócio que de arte passou longe, não tem arte nenhuma, um lixo, mas sendo apresentado para crianças e pago. Alguém pagando para a cabeça das crianças ser erotizada. Uma coisa assim absurda. Mas aí um monte de gente faz o quê? Não, nós temos que não esconder o sol com a peneira, não tapar o sol com a peneira, as crianças têm que ser orientadas na sexualidade, sabe? Uns conceitos que alguns falam, os outros ficam com medo de ir contra, e todo mundo repete isso. É o caso aqui. O Herodes Agripa está arrebentando com os cristãos, por quê? Porque ele ganha aplauso dos outros. E tem um monte de gente que está, por aplauso dos outros, falando um monte de coisa contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus e contra as pessoas de Deus. E ele comete um assassinato, ele mata a espada Tiago, irmão de João, e ele vai e prende o apóstolo Pedro. E Pedro está na cadeia, está tendo uma festa, a festa dos pães asmos, que está acontecendo, e depois da festa, ele pensa em matar Pedro.
Pedro está num cárcere, e o que a igreja faz? A igreja começa a orar. E aí é o versículo 5, que diz, enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava, mas não orava de qualquer jeito. Orava fervorosamente. E não orava a santo nenhum, nem guia nenhum, nem a símbolo nenhum, nem a nenhum ritual. Não. Orava fervorosamente a Deus por ele. Então a igreja, ela orava fervorosamente, apaixonadamente, entregue, orava para Deus por Pedro. Ou seja, era uma oração de intercessão. Eles se colocavam diante de Deus pelo Pedro. Eles diziam, Deus, favorece ele. Esse é um papel fundamental da oração. Essa é a melhor oração de todas. A oração de intercessão. Por quê? Porque ela não é egoísta. Ela não tem nada de ego. É uma oração pelo próximo. É uma oração de paixão, de empatia, de cumplicidade, de amor, de entrega. E eles fizeram isso de forma fervorosa por Pedro. Qual foi o resultado de Atos capítulo 12? As cadeias que prendiam Pedro se soltaram. Os guardas ficaram adormecidos. E as correntes que prendiam Pedro se soltaram. Ele chega até a entrada da prisão. Quando ele chega na entrada da prisão, a porta da prisão se abre, tal qual uma porta de shopping, uma porta automática. Puf, se abriu. E ele, que está ainda meio sonolento, porque diz o texto de Atos 12, que ele dormia. Como que ele dorme preso num local, amarrado a soldados, sabendo que vai morrer, talvez no dia seguinte? Como que ele dorme? O conforto da oração de um povo chega em quem está enfrentando uma luta. O conforto da oração de um povo chega na vida de quem está precisando. E foi o que aconteceu. A intercessão chegou lá e Pedro foi liberto do cárcere. Eu fico imaginando os soldados de manhã acordando assim, falando, cadê ele, cadê ele, cadê ele? As correntes no chão caídas e eles tendo que ir lá dar um relatório para o rei dizendo, não me pede para explicar. As correntes simplesmente foram abertas, ele saiu, e a porta da prisão, ninguém sabe como, sem chave, ela se abriu. E ele saiu. E nós não sabemos para onde ele foi. Por quê? Porque o milagre acontece quando a oração fervorosa acontece. Eu acho que muita coisa na nossa vida é falta de oração. Acho que Deus não queria que a gente estivesse passando por certas coisas. Algumas coisas a gente já podia estar liberto, mas faltou oração. Onde falta oração na tua vida? No teu casamento? Na tua família? Nos teus negócios? Falta oração na tua vida espiritual para você crescer espiritualmente, querer intimidade com Deus? Onde falta oração na tua história? Que Deus te oriente e que você viva a plenitude que garante uma vida de oração. Deus te abençoe. Copia esse vídeo, manda para os seus amigos aí. Eu acho que você pode ajudar alguém a ter uma vida feliz. Você já adquiriu o Maratona 365? É meu novo livro com meditações diárias para que tenhamos um ano de sucesso. São meditações na Palavra de Deus e muito próprias para o dia a dia, muito práticas. Você não vai se arrepender. Vamos juntos? Adquira agora o Maratona 365.